Capítulo 96. A calma antes da tempestade. Lucas Suicas. Olhando para os professores, os próprios magos que eu me esforçava para me tornar, lutando para ficar de pé, ficou claro para mim que suas vidas estavam em minhas mãos. Com meus novos poderes, essas chamadas elites agora não eram mais do que formigas para mim. Recursos aprimorados de processamento cognitivo para níveis mais elevados de lançamento de feitiços, uma reserva quase ilimitada de mana para eu acessar e utilizar, reflexos intensificados juntamente com destreza e força física fortalecida. O elixir que Dranev me deu realmente cumpriu seu propósito. Assim como ele havia prometido, realmente trouxe à tona todo o meu potencial. Era óbvio desde o início que eu era um mago talentoso. No entanto, sendo ofuscado por meu irmão mais velho, Byron, minhas realizações nunca foram capazes de satisfazer as expectativas da minha família. Eu tinha vivido minha infância perseguindo sua sombra intransponível, mas não mais. Eu senti como se finalmente o tivesse superado, eliminando facilmente os ilustres professores desta academia. Parecia que eu tinha realmente transcendido o reino dos mortais. Qual será o nível de que eu tive dele? Acho que ele consegue derrotar o dragão dos 9 reinos Zukin, incomparável até mesmo ao mais alto dos magos humanos, elfos e anões. Ponto. Então por que estou me sentindo assim? Essa sensação de uma garra de gelo agarrando minhas entranhas, lentamente torcendo, congelando lentamente minhas entranhas. A pressão palpável no ar parecia tornar a força da gravidade nas proximidades mais forte conforme ele se aproximava. Gotas de suor frio começaram a se formar, encharcando minhas roupas, pois eu, sem saber, dei um passo para trás. Eu estava com medo. Isso é impossível. Com meus novos poderes, eu era invencível. Eu era todo-poderoso. Eu estava perfeito. Bem-vindo à festa, Arthur. Você chegou bem na hora. Zombei, satisfeita com o timbre calmo da minha voz. Ele não disse nada enquanto continuava seu caminho em minha direção em um ritmo lento e cheio de suspense. Meu olhar mudou de Arthur para o dragão de obsidiana atrás dele. Eu tinha lido em um livro que a raça dos dragões já havia se extinguido por ter sido caçada. Eu normalmente ficaria mais surpreso, mas neste ponto, em comparação com a intensidade aterrorizante que emanava de Arthur, seu dragão não parecia mais ameaçador do que um lagarto comum. Seus passos nunca vacilaram, nunca balançaram, enquanto ele se aproximava da torre do sino. Eu não conseguia distinguir que tipo de expressão ele tinha. Seus olhos estavam cobertos por sua franja. A atmosfera estava mortalmente silenciosa, já que até mesmo as bestas de mana sem sentido que Dranev controlava instintivamente se prostravam em submissão. Animal de estimação. Impressionante. Você achou que isso poderia te ajudar agora? Olha à sua volta. Tudo isso foi feito por mim. Os professores tão conceituados. Eu pisei neles como pragas infectadas. Eu ri, dando alguns passos em direção ao menino que uma vez considerava meu igual. O dragão atrás dele soltou um rugido ensurdecedor que fez a plateia ao redor estremecer de medo, mas eu não o fiz. Não. Por mais que eu odiasse admitir, não foi o dragão que me deu essa sensação de mal-estar, era Arthur. Não afetado por minhas provocações, ele silenciosamente caminhou em minha direção. Alguns dos alunos já haviam derrotado os asseclas de Dranev. Apenas algumas bestas de mana permaneceram do meu lado. No entanto, eles estavam petrificados de medo. Se isso foi devido a Arthur ou ao dragão, eu nunca saberei. Quando ele se aproximou, percebi. Ele nem estava olhando para mim. Seu olhar nunca foi direcionado para mim. Meus pés ficaram colados ao chão, atordoados, enquanto ele simplesmente passava, me ignorando e todos os outros aqui. Como ele ousa? Eu poderia facilmente esmagá-lo agora. Ele deveria estar implorando para que eu poupasse a ele e seus amigos. Mas em vez disso, ele teve a audácia de me tratar como a... Meus punhos começaram a tremer de quão forte eles estavam cerrados. Passando por todos os outros que ele conhecia, desconsiderando seus colegas e amigos moribundos ou mortos, Arthur se ajoelhou na frente da princesa elfa. Seu dragão esticou o pescoço para baixo em direção a ela também. E por aquele longo suspiro de um momento, houve apenas silêncio. Sabendo exatamente o que fazer, meus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Vamos vê-lo me ignorar agora. Ela estava chorando por você, você sabe. Eu provoquei. Sem reação. Ah, claro, ela ficou forte no início. Foi ainda mais satisfatório vê-la quebrar. Eu ri.
Seus ombros se contraíram um pouco. Seu dragão olhou para mim, seus olhos me perfurando com a ferocidade que poderia ter me assustado antes. Veja, eu queria brincar mais com a sua princesinha elfa, mas Draneve me disse para não tocar nela. Eu ia discordar no início, mas uma ideia me ocorreu. Que melhor maneira de quebrá-lo do que ficar indefeso no chão enquanto me vê contaminar a garota que você tanto ama. Minha risada ecoou por toda a academia enquanto todos os outros assistiam, incapazes de reunir coragem para proferir uma palavra. O dragão soltou um grunhido e parecia que estava prestes a me atacar quando parou abruptamente. Meu rosto se contraiu de raiva enquanto Arthur continuava a se agarrar sem palavras à sua pequena amante elfo. Ele ainda escolheu me ignorar. Arthur Linwin. Você ousa ignorar-me? Eu rugi. Você acha que é muito melhor do que eu? Deixe-me ver você pegar leve comigo agora. Eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo para que você só possa chorar impotente enquanto eu profanar-te-se bem. Minhas palavras ficaram presas na garganta quando o chão se estilhaçou de repente e se amassou embaixo de Arthur como uma folha de papel, me fazendo tropeçar. Recuperei o equilíbrio e olhei de volta para Arthur, cujas costas ainda estavam voltadas para mim enquanto ele gentilmente colocava a princesa elfa no chão. De repente, fui atingido pela mesma sensação de antes, o aperto frio e sem emoção de um demônio, torcendo minhas entranhas, torcendo o ar para fora dos meus pulmões. Como se o vento tivesse sido tirado de mim, o ar escapou da minha garganta em suspiros rasos e agitados. Incapaz de me recompor, olhei para as minhas mãos para ver que elas estavam tremendo. Percebi que não eram apenas minhas mãos, mas todo o meu corpo estremecendo incontrolavelmente desde o centro. O que estava acontecendo com meu corpo? Por que eu estava reagindo assim com um garoto da minha idade? Deveria ser impossível para ele ser mais forte do que eu. No entanto, o que era essa sensação dele se virou. Eu nunca teria pensado que algo tão simples como o contato visual pudesse ser tão assustador, quando seus olhos azuis, claros, afiados como uma faca, encontraram os meus. Senti todo o ar restante em meus pulmões ser sugado. E de repente, percebi o que estava sentindo o tempo todo, a palavra para descrever as emoções que eu não conseguia entender. Não. Eu me recuso a admitir isso. Ignorei o grito de protesto inaudível no fundo da minha mente que me implorava para fugir, para escapar na direção oposta da dele. Oh, finalmente sou digno de sua atenção? Eu cuspi zombeteiramente, lutando para evitar que meu corpo tremesse. Lucas. Arthur era um camponês com uma origem tão banal que sua existência normalmente equivaleria a menos do que uma mula aposentada, enquanto eu nasci na família Wicas, que deu à luz o mais talentoso dos magos que este continente já viu. No entanto, sua voz soou com uma autoridade tão flagrante que quase me fez ajoelhar por impulso. Eu pensei em você como nada mais do que uma mera vespa que eu considerava desnecessário matar. Arthur continuou com um tom frio em sua voz enquanto ele mais uma vez começou a andar em minha direção. Mas mesmo o mais sagrado dos santos vai matá-la, sem hesitação, se a vespa se atrever a picá-lo. Seus olhos frios e sem emoção, vazios e congelados, nunca quebraram o contato com os meus quando uma tangível sede de sangue agarrou meus membros como algemas. Ele estava me comparando a um inseto. Não, ele realmente me via como um inseto. No entanto, quaisquer palavras de refutação ou protesto se recusaram a sair da minha boca. Por quê? Não era para ser assim. Meus poderes agora devem ser maiores do que os dele. Então, por que isso estava acontecendo? Como pode um menino um ano mais jovem assustar mais do que Draneve? Quantas legiões de homens e bestas ele teve que matar para possuir tal intenção de matar sufocante e opressiva? Até a própria terra parecia prestar atenção a Arthur enquanto o chão afundava cada passo que ele dava. Meu coração batia cada vez mais forte contra minhas costelas, como se quisesse estourar e escapar. Minha visão ficou turva quando gotas de suor frio rolaram da minha testa para os olhos. Desviando o meu olhar de Arthur, me concentrei em Tessia. O dragão se enrolou protetoramente em torno da princesa elfa, não me deixando nenhuma abertura para fazer uso dela. Silenciosamente, enquanto Arthur avançava para mais perto, eu vi. Em seus olhos havia uma tempestade violenta, tão faminta por criar confusão, mal contida. Eu sou Lucas Wicas, o segundo filho de Otis Vair Wicks. Magos de elite da Academia Shirus ficaram de joelhos por causa da minha força esmagadora. Arthur não era nada além de um humilde camponês, sua única sorte foi nascer com um talento decente para magia.
Minha mente entrou em um estado de desespero e frenesi enquanto eu lutava contra o desejo ardente de correr. Ele me assusta. Nunca. Prefiro morrer do que implorar